Olá, esse vídeo eu vou começar fazendo uma simples pergunta. Você tem certeza de alguma coisa nessa vida? Eu também não tenho assim tanta certeza nos dias de hoje, porque à medida que você vai lendo, vai aprendendo, a cabeça fica mais duvidosa e temos certeza de menos coisa cada vez mais. Mas há uma coisa que os europeus dizem, e eu acho que faz muito sentido, que é só existem duas certezas nessa vida e não tem como fugir delas, que é a morte e os impostos. Ok? Mas atenção, não é só na Europa que existem impostos. Em Angola também existem impostos. Em Angola existem pelo menos 15 impostos que afetam diretamente a sua vida. E é sobre isso que nós vamos falar neste vídeo. Não importa se você é rico, pobre ou não, você vai ter que pagar este imposto. Se você quiser sobreviver aqui em Angola, você vai ter que pagar pelo menos 5 impostos, ok? Se você for um simples funcionário de uma empresa, você vai ter que pagar pelo menos 5 impostos. Desde o imposto sobre rendimento de trabalho, a contribuição para a segurança social, o imposto sobre veículos motorizados, imposto sobre valor acrescentado e o imposto predial, por exemplo, se você tiver uma casa ou arrendar um imóvel, você vai ter que pagar esses impostos. Aí tu me diz, não, Emiliano, eu não quero ser funcionário, eu quero ser um trabalhador independente. Ok, tudo bem, mas você não vai conseguir fugir dos impostos. Se você é um trabalhador independente, é que você também paga impostos, ok? Paga o IRT por conta própria. Agora você me diz, mas Emiliano, eu não quero ser funcionário, não quero ser trabalhador independente, eu quero ter uma empresa, quero ser empresário, quero criar uma empresa. Será que criando uma empresa eu tenho menos carga tributária, eu pago menos impostos que um trabalhador normal? Aí o bicho pega. Se você criar uma empresa, aí tem mais carga tributária, por isso pagas mais imposto, ok? Por isso não há como fugir, não há como fugir dos impostos. Estás em Angola, existem esses 15 impostos e vai pagar pelo menos um deles, ou pelo menos 5 deles, ok? E é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Nesse vídeo eu vou vos apresentar como é que está composto o panorama fiscal de Angola e vou vos apresentar quais são o conjunto de impostos que você vai ter que pagar ao longo de toda a vida, querendo ou não. Trabalhando ou não, você vai ter que pagar alguns desses impostos, por isso é muito interessante. Fica até o final desse vídeo que eu vou te apresentar como é que está composto o panorama fiscal de Angola e você vai se surpreender com a quantidade de impostos que você tem para pagar ao longo da tua vida, ok? Por isso, roda aí a vinheta. Tudo começou em 1975, quando Angola se tornou independente. E como um filho que quer se tornar independente, sai da casa dos pais, quer ter liberdade, quer ter autonomia, ou seja, quer ser independente. Daí Angola começou a criar suas próprias leis e com elas vieram também as leis tributárias, ok? Começando pela principal, que é a Constituição da República, ok? Foquem na Constituição da República. A Constituição da República de Angola diz que os impostos só podem ser criados por lei. É a lei que determina a base da incidência, os sujeitos, as taxas, os benefícios fiscais e as garantias do contribuinte. E daí surgiram várias leis. Depois da Constituição surgiram várias leis. Mas eu não vou ficar aqui enchendo o teu saco com várias leis, ok? Vamos pular logo para 2011, a altura em que começou a reforma tributária. Nessa altura, e que também surgiu a Administração Geral Tributária, e surgiram um conjunto de várias leis, ok? E também mais impostos. Para você ter uma noção do nível de carga tributária que nós temos hoje e a conjuntura conforme se alterou de lá para aqui, em 2014, uma pessoa que ganhava 3 milhões de kwanzas, que era difícil nessa altura, mas havia pessoas que ganhavam esse valor. Uma pessoa que ganhava 3 milhões de kwanza pagava 480 mil kwanzas de impostos e tinha um salário líquido de 2 milhões e 428 mil kwanzas, ok? Na altura, com aquelas condições, uma pessoa conseguia pagar um carro, por exemplo, um Kia Rio, com um mês de trabalho. Hoje, uma pessoa que ganha 3 milhões de kwanza paga 615 mil kwanzas de imposto e não consegue nem sequer, e ganha cerca de 2 milhões 294 mil kwanzas e não consegue comprar sequer um carro 0 km. E talvez não consiga comprar também um carro segunda mão.
Talvez consiga comprar uma moto de 3 rodas, isso sim. E sobrar aí uns troquinhos para fazer o bolso. Mas isso é para você ter uma noção de como é que a carga tributária aumentou e a conjuntura alterou-se completamente. Ou seja, a carga tributária aumentou, diminui o salário líquido disponível para as pessoas e reduz o poder de compra. Ok? Para você ter uma noção do enquadramento geral. Nós estamos a falar do imposto sobre rendimento do trabalho. Para você que não sabe o que é o IRT, o famoso Imposto sobre o Rendimento do Trabalho, o IRT é um imposto que incide sobre o salário que é pago às pessoas. Se você é funcionário de uma empresa, mensalmente é-te descontado um valor. Se você trabalha por conta de outrem, é-te descontado também um valor. Vamos fazer aqui um pequeno enquadramento. O IRT tem 2 grupos, ou 3 grupos, ok? Estamos a falar só dos 2 grupos mais essenciais. Tens o grupo A, o grupo B e o grupo C. No grupo A, estão enquadrados aqueles funcionários que trabalham por conta de outrem, ou seja, são funcionários de uma empresa e pagam imposto com base no seu salário. Ok? Este salário, ou a base de cálculo desse imposto, está numa tabela que vem anexo ao código do IRT. Ok? E as taxas vão de 13% a 25%. Para você ter uma noção também, antigamente as taxas máximas eram até 17%. Ok? Já falamos aqui da diferença que havia da tabela anterior para esta. E se você for um funcionário independente, aí você paga cerca de 6,5%, ok? Ou seja, os 6,5% incide sobre a prestação de serviço que você vai fazer. Você decidiu, por exemplo, deixar de trabalhar por conta de outrem, ser funcionário de uma empresa, controlar o teu horário e decidiu abrir a tua própria empresa. Aí não tem como fugir dos impostos. Eu já vos disse aqui. Vocês vão ver que ao longo do vídeo todas as situações vão nos levar a que não tem como fugir dos impostos, ok? Tu vais pagar cerca de 6,5% por cada serviço prestado, ok? Se em vez de ser funcionário, ser descontado o IRT e a Segurança Social, tu agora vais pagar 6,5% de impostos. Salário bruto, IRT, salário líquido, o dinheiro está disponível na tua conta. E daí? Acabou? Não. Não acabou porque ainda vem outros impostos que você... Depois de pagar o IRT, o salário está disponível na tua conta, ainda tem outros impostos. E um desses impostos é o imposto sobre o valor acrescentado. Que são aqueles impostos que você vai pagar a partir do momento em que você começa a fazer as suas despesas e consumir o dinheiro que você tem na tua conta, que você recebeu com o teu salário, com o teu rendimento do teu trabalho. Ainda, para além de você pagar o IRT, ainda tem outros impostos. E agora é a vez do imposto sobre o valor acrescentado, o IVA, como muita gente conhece. O IVA é um imposto que incide sobre todas as compras de bens e, e pagamentos de serviços que você vai fazer. Quer você queira ou não, todos os bens e serviços que você vai fazer em Angola, você vai ter que pagar IVA. Existem alguns serviços que estão isentos, mas a maior parte dos serviços que você vai fazer no seu dia a dia, as suas despesas mensais, você vai pagar IVA. Talvez você pense, não, vou para o mercado informal e talvez lá não se pague IVA porque as senhoras não estão no regime geral e por aí fora. Não, isso não existe. Apesar do mercado informal ser menos controlado, as pessoas têm menos organização, não significa que você não vai pagar imposto. Angola é uma economia, sobretudo, importadora, e que a maior parte das coisas que se vendem aqui nos mercados, quer formal, quer informal, vêm de fora. E os importadores, quando da importação desses produtos, pagam imposto de valor acrescentado. Então, daí não tem como fugir, ok? Seja no mercado formal e no mercado informal, você vai ter que pagar imposto de valor acrescentado. Ok, já falamos sobre descontos, já falamos sobre o salário líquido, já falamos sobre IRT, já falamos sobre imposto sobre valor acrescentado, já falamos de consumo. Agora vamos falar sobre poupança. Para além de você pagar o IRT, para além de você pagar o imposto sobre valor acrescentado nos teus gastos, nas tuas compras, nos teus serviços que você usufrui durante o mês, você ainda vai ter que pagar a segurança social de cerca de 3%. Okay? O que é a segurança social? A segurança social é uma medida de proteção social que o Estado decidiu implementar. Ou seja, o Estado acha que você é uma pessoa que não tem educação financeira e não consegue controlar todo o teu dinheiro e que vai ter problema na velhice. Por isso, o Estado entendeu que era melhor te receber uma parte deste valor, tirar 3% da tua conta, 3% do teu salário hoje, para guardar, para te devolver daqui a 35 anos. E sobre segurança social não é tudo. Para além dos 3% que você paga, a empresa em que você trabalha, estou a falar aqui de pessoas que trabalham para empresas e também já a modalidade de pessoas independentes fazerem essa segurança social, para além de você
pagar os 3%, a empresa ainda paga 8% por tua conta, ok? Fazendo um total de cerca de 11%, ok? Ou seja, assume-se aqui que você não tem tanta educação financeira, que você não vai poupar tanto do teu dinheiro, do teu salário, por isso retira-se esses 3% como desconto. Não é um imposto, estamos a falar de imposto, a segurança social não é um imposto, é uma contribuição que você faz a favor de ti, mas supostamente é subentendido que você tem pouca educação financeira e você guarda aquilo para ser devolvido mais tarde, mas sobre aquilo é feito sobre retenção na fonte e você não tem controle sobre aquilo, ok? Ok, falamos de impostos, falamos de rendimento, falamos de IVA, falamos de consumo, falamos de despesa, falamos de poupança, segurança social. Agora vamos falar em investimento. Imaginemos que você é uma pessoa que tem educação financeira e decide investir. Será que investindo estás livre de imposto? A resposta é não. Quando você decide investir, por exemplo, no mercado financeiro, os teus rendimentos que advêm destes investimentos, os rendimentos que vêm desses investimentos estão sujeitos também a imposto. Infelizmente, não há como fugir dos impostos. Já viram aqui várias opções. Desde o momento em que você trabalha, te é pago um rendimento, seja sendo funcionário ou trabalhando por conta própria, você está sujeito a IRD. Quando você receber salário, vai fazer as suas despesas, você paga imposto sobre o valor acrescentado. E ainda te é descontado cerca de 3% para a contribuição social, para te devolver daqui a 35 anos, assumindo que você não tem educação financeira, para controlar o teu valor e por isso você tem que pagar cerca de 3%. Agora, assumindo que você tem uma pessoa que tem educação financeira e vai cuidar bem do teu valor, vai cuidar bem do teu salário, e você, né, depois de consumir, depois de fazer alguma poupança, quer agora investir. Será que investindo estás livre de pagar impostos? Não. Se você investir, por exemplo, cerca de 1 milhão de kwanzas em bilhetes de tesouro ou em títulos de tesouro a uma taxa de 15% ao ano, você não vai receber todos os 15%, ok? Vai ser descontado pelo menos 10% disso. Okay? É imposto sobre, isso chama-se imposto sobre aplicação de capitais. O imposto sobre a aplicação de capitais incide sobre os títulos ou incide sobre os rendimentos que advêm de aplicações financeiras, ok? E não são só as aplicações financeiras. Os jogos de sorte ou azar, por exemplo, vocês que fazem ficha de apostas desportivas. Você não pensa que quando você faz uma ficha ou faz um jogo na lotaria e ganha um prêmio muito grande, aquele dinheiro não é todo para ti. Aí também não tem como fugir dos impostos. Aí também vais pagar cerca de 15%, ok? Por isso, este é o imposto sobre a aplicação de capitais. Ok, chegamos até aqui, falamos sobre rendimento, falamos sobre consumo, falamos sobre poupança e falamos sobre investimento. Agora vamos falar sobre sonhos, que é também parte importante, porque se as pessoas fazem isso, se as pessoas investem, é porque têm sonhos e querem realizá-los. Imaginem que você tem um sonho da casa própria, será que finalmente quando você realiza o sonho da casa própria estás livre dos impostos? Eu acho que não, ok? Nem mesmo quando você realiza o sonho da casa própria, você está livre dos impostos. Imaginem que você chegou à velhice e conseguiu comprar uma casa hoje avaliada em 100 milhões de kwanzas. Anualmente você também vai ter que pagar imposto, cerca de 0,5% sobre o valor dessa casa. Isto chama-se imposto predial. Agora imagine que você não quer pagar estes 0,5% anualmente e você decide alugar o imóvel para te gerar um rendimento na velhice. Aliás, faz sentido, todos precisamos, né? Mesmo assim não estás livre de impostos, você vai ter que pagar ainda 15% sobre o valor da renda. Apesar de você decidir pegar o teu imóvel, que é um sonho de casa própria, e você arrendou, você não vai receber todo o valor da renda. Você vai receber menos 15% desse valor, ok? Isso chama-se imposto sobre rendimento, aliás, imposto predial. Este imposto incide sobre pela detenção ou usufruto de um determinado imóvel, ok? Se você tem um imóvel, se você tem uma casa própria, se você conseguiu realizar o sonho da casa própria, usando esta casa, vivendo nesta casa ou não, você vai ter que pagar o imposto sobre predial, ok? Estando ela arrendada, você estando a usufruir, ok? Estando a usufruir, você vai ter que pagar 0,5% desta casa e, estando arrendado, você vai pagar cerca de 15% do valor da renda. Ou seja, você vai arrendar a casa, você não vai receber o valor da renda na totalidade. Na lei, você vai pagar 15%
do valor da renda, ou seja, um valor que te é descontado na tua renda, ok? E sobre sonhos não é tudo. Imagina aquelas pessoas que acham que não faz sentido ter casa própria nos dias de hoje e não têm o sonho de ter uma casa. Ou seja, não têm o sonho da casa própria. Imagina aquelas pessoas que preferem comprar carro em vez de ter casa. Será que essas pessoas estão livres de impostos? Não. Essas pessoas também não estão livres de imposto porque existe o imposto sobre veículos automóveis. Ou seja, mais e mais impostos. Vocês estão a ver que em cada uma dessas situações em que vamos parando, há sempre o imposto por detrás. Ok? Por isso é que eu vos disse, vocês vão constatar aqui ao longo desse vídeo a quantidade de impostos que vocês vão pagar ao longo de toda a vida. Ok? Não estás livre de imposto se em vez de decidires ter uma casa, teres um carro. Ok? Também vais pagar imposto sobre veículos motorizados, famoso IVM, ok? Agora imagina que você trabalha, você decide dar uma parte do seu rendimento, oferecer ao Estado e você vê que as coisas não melhoram, as condições não melhoram. E você vê que a tua qualidade de vida não melhora, apesar da contribuição que você faz. Já vimos que a carga tributária é um pouco grave, ok? E aí você decide, vou mandar a minha família para fora, para a Europa, e pelo menos assim tem melhor qualidade de vida, eu fico aqui a trabalhar. Será que até nessa situação eu ainda estou sujeito a imposto? Sim. Infelizmente sim. Se você manda a família para fora e você vai transferindo valor, quer para a escola, quer para a saúde, quer para a alimentação da família, ainda assim, nestas situações, você não está isento de imposto. As transferências para familiares, transferências para o exterior estão sujeitas também a impostos, ok? Isso chama-se uma contribuição especial sobre os invisíveis correntes. Quando você decide mandar valores para fora, para sustento da família, para a escola, casa e alimentação e por aí fora, mesmo nessa situação, mesmo você estando a trabalhar aqui, pagando imposto, mandando a família para fora, você não está isento de imposto. Você ainda vai pagar uma contribuição especial de cerca de 2,5% sobre as transferências que você faz, ok? Por isso, nem mesmo nessa situação você está livre dos impostos. Ok, está chateado ou acha que é muito? E se eu disser que ainda tem impostos por pagar, ok? E se eu disser que cada vez que você vai num cartório notarial, você tem que pagar imposto de selo. Tratar um documento, por exemplo, num cartório notarial, você tem que pagar imposto de selo, ok? Está chateado? Eu disse que não há como fugir dos impostos, ok? Lembra-se do início do vídeo que eu dizia que só há duas certezas nessa vida: a morte e os impostos. E falando em morte, você sabia que nem mesmo na morte é possível se livrar dos impostos? É verdade. Existe o imposto sobre sucessões e doações, ou seja, você quando você morre e deixa uma herança para o teu filho, uma casa, por exemplo, o teu filho vai ter que pagar imposto sobre aquela herança, ok? Vai ter que pagar cerca de 1%, penso que é 1%. E atenção, é melhor deixar com familiares, porque é melhor deixar a herança com familiares, porque se você deixar com um amigo, ainda é mais gravoso, ok? Se deixando a tua herança com um filho, com um familiar, com um descendente ou um ascendente, você paga cerca de 1%. Se você deixar com um amigo, o famoso best friend forever, né? Você gosta muito e não tem nenhum laço sanguíneo, aí você ainda paga mais caro. Em vez de pagar 1%, você vai ter que pagar 10%. Na verdade, você não, né? São as pessoas que vão herdar que vão pagar. E se calhar vão pagar com o dinheiro que você deixou na conta. Ou seja, até nem mesmo na morte conseguimos livrar dos impostos, ok? Esta é a realidade. Até aqui nós falamos sobre os impostos que as pessoas individuais, os indivíduos, né? Nós, enquanto pessoas que vivemos em Angola, queremos sobreviver, vamos ter que pagar querendo ou não. Seja comendo, seja trabalhando, seja conduzindo, seja vivendo, seja investindo ou poupando, vamos ter que pagar esses impostos ou contribuições. Ok? Agora vamos falar sobre os impostos que incidem sobre os negócios. Imagine que você decide ser uma pessoa não trabalhador por conta de outra e nem trabalhador por conta própria e decide ser um empresário criar um negócio. Será que sendo empresário, será que criando um negócio, você consegue pagar menos impostos? Vamos lá. A verdade é que não. Aí o bicho pega. É que quando você abre um negócio, quando você cria uma empresa, para além desses impostos que falamos aqui, você ainda vai ter que pagar mais impostos. Um deles é o primeiro, logo, o imposto industrial. O imposto industrial é aquele imposto que incide sobre todas as atividades comerciais ou industrial, ok? A taxa geral do imposto industrial é cerca de 25%.
Isso para se você quer operar em qualquer setor. Okay? Mas existem alguns setores que há uma especificidade. Por exemplo, o setor bancário, se você quiser abrir um banco, se você quiser abrir uma empresa de telecomunicações, a taxa não é 25%, é 35%, ok? Se você quiser abrir um negócio, a taxa geral é cerca de 25%. Um negócio qualquer, ok? Uma atividade comercial qualquer, a taxa de imposto industrial que incide sobre as empresas é cerca de 25%, a taxa geral, ok? Mas se você quiser abrir um banco ou uma empresa de telecomunicações, nesses setores a taxa já é maior, já é cerca de 35%, ok? Agora, imagine, mas você me diz assim, mas tudo bem, se calhar a opção de ser empresário, de constituir uma empresa, é melhor porque eu só vou pagar imposto uma vez por ano, cerca de 25%. Enquanto sendo funcionário, eu pago cerca de 25% todos os meses, que é a taxa maior de IRT. Não. Ok? O que acontece? Existe a taxa geral, que é pago o imposto anualmente, mas depois, quando vem a taxa efetiva, a carga tributária acaba por ser ainda maior, mas existem também as liquidações provisórias. Se você, por exemplo, tem um negócio e faz vendas, a liquidação provisória, que é aquele imposto que você paga sobre as suas vendas, cerca de 2% sobre as vendas do primeiro semestre, ok? Imagine que você tem um negócio que fatura muito e vende muito. Se você tem um negócio que fatura muito e vende muito, você é obrigado, durante o ano, ainda antes de pagar o imposto industrial, você é obrigado a fazer liquidação provisória, ou seja, um adiantamento ao imposto industrial. Você paga 2% sobre as vendas do primeiro semestre. Esse 2% é deduzido no final do período quando o imposto é cobrado, okay? Quando o imposto é apurado na taxa de 25%, que é a taxa nominal. Isso você presta um serviço, as liquidações provisórias é aquelas famosas retenções na fonte que quando você presta um serviço é te descontado cerca de 6,5%, ou seja, nem mesmo aqui você está safo dos impostos, para já, nem mesmo aqui você tem os impostos que deixam assim tanta folga de ficar um ano em paz e só vir te cobrar no final do ano. Imagina que você é uma pessoa com boas conexões, bem relacionada e consiga entrar, por exemplo, no setor petrolífero. Afinal de contas, quem sustenta Angola é o petróleo, né? E o petróleo é que dá dinheiro em Angola. Ainda assim, você não paga menos impostos. Se você entrar no setor petrolífero, se você tiver uma empresa que produz petróleo, você está sujeito a pagar cerca de 20% sobre cada barril produzido, ok? É o imposto sobre a produção de petróleo. Depois, ainda existe o imposto sobre o rendimento de petróleo, que é cerca de 50% quando se trata de contratos de partilha de produção. Para além disso, existe ainda o imposto sobre a transação do petróleo. Ou seja, nem mesmo nesse setor tens menos carga fiscal. Depois, ainda tem o setor mineiro, ok? Uma empresa de diamante, por exemplo. Se você decide que, por exemplo, tens boas conexões, és bem relacionado, és um grande homem de negócio e consegues produzir diamante, ainda assim, não deixas de pagar menos imposto. A taxa geral de imposto sobre a atividade diamantífera é cerca de 25% de imposto industrial. Depois há outros impostos que incidem sobre a especialidade do negócio, que são o caso dos royalties e por aí fora, ok? Ok, se você está aqui e não se deu conta, o que nós tivemos aqui a fazer é apresentar o panorama fiscal de Angola. O que é que existe a nível de impostos em Angola, ok? Fizemos num formato diferente, para não ficar aqui encher a vossa cabeça com um monte de leis. Dei uma visão geral de quais são os impostos que incidem sobre a nossa vida, aqueles impostos que tiram dinheiro do nosso bolso. Nós falamos desde o imposto sobre o rendimento de trabalho, o imposto sobre o valor acrescentado, imposto sobre a aplicação de capitais, a contribuição para a segurança social, o imposto predial, o imposto sobre veículos motorizados, a contribuição para invisíveis correntes, ok? Falamos de todos esses impostos que incidem sobre a nossa vida. Ou seja, qualquer uma pessoa que trabalha neste país vai ter que pagar estes impostos, ok? E não só. Falamos também sobre impostos que incidem sobre as empresas. Se você decide, por exemplo, abrir um negócio, está sujeito, para além desses impostos que já referimos, que você vai ter que pagar ou por ti, pela empresa, ou para os seus funcionários, você ainda está sujeito a pagar o imposto industrial. Falamos da liquidação provisória, falamos dos regimes especiais, que é o caso do imposto sobre a atividade petrolífera e imposto sobre a atividade diamantífera, ok? Nós tivemos a fazer aqui um pequeno resumo, um pequeno enquadramento, num vídeo curto, do panorama fiscal, para você ter uma noção de qual é a fiscalidade, quais são os impostos que se encontram em Angola, ok? Por isso,
se você gostou desse vídeo, não se esqueça, partilhe esse vídeo com um amigo que também precisa saber o conjunto de impostos que existem em Angola e que ele está sujeito, ok? Não se esqueça, subscreva aqui o nosso canal se você ainda não é inscrito, deixa aqui nos comentários a tua opinião, o que é que você acha da carga tributária, do conjunto de impostos que existem em Angola e estamos juntos e até o próximo vídeo.